Então, o que que a gente pode falar? Quando eu digo sobre morte, sabe, não é morte tipo morrer, não, 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 não confunda, tá? É uma light novel da editora New Pop, publicada em 2019. Se eu não estiver enganado, foi em abril, por aí, ou um pouco mais, não estou lembrado. E quando eu fui comprar isso, tipo, eu nem pesquisei sobre o que era, não pesquisei sobre o autor, nem conheci os autores, né? E pá. E outra coisa, esse canal, se você é novo aqui, não é sobre reviews de livros novos, não. Mas sempre vai ter alguma coisinha aqui assim, porque eu sou uma, um apreciador da cultura, da leitura, entende? Então, talvez, quem sabe, sempre tem alguma coisinha assim do tipo. E bem, do que se trata tal livro? Né? Bom, é escrito por Keika Hanada e as ilustrações por Yone Kazuki. E também aqui a censura é para maiores de 16 e até que tá uma censura boa, eu diria. Não tem tipo, meu Deus, que coisa é essa, né? Mas tipo, tá numa boa, dá para ler. É, a classificação tem aqui o gênero, melhor, o gênero atrás aqui tem dizendo que é aventura e fantasia. Aventura talvez eu até aceite, mas isso aqui tá mais para um romance e suspense, tá? Eu não sei por que colocaram fantasia, certo? Que tem uma coisa que não é real aqui, tipo, não é tão real, mas é uma espécie de ficção, né? Então, mas sei lá, poderiam ter colocado romance e suspense, não aventura e fantasia. Mas não é isso que importa, né? Então, vamos dar uma olhadinha do que se trata o livro. Uma doença rara que atinge uma a cada dezena de milhares de pessoas, inevitavelmente levando-as a cometerem suicídio ainda na adolescência. A armadilha genética, morte, um orfanato cheio de segredos e inquietações, dócil e um menino enviado a esta instituição. Sasha. Sasha vivia seus dias em solidão, carregando ódio pelos adultos, até que um dia, à sua frente, surge uma bela jovem chamada Manon. À medida que vai se aproximando dela, começa a suspeitar se o conselheiro de Manon, Dodô, um padrinho horripilante, não seria a causa de seus ferimentos. E a fim de salvá-la, Sasha toma uma grande decisão. Contudo, uma verdade surpreendente estava escondida por trás de tudo. Nesse cenário do orfanato, onde eles se encontram, a indesejada morte, instigadora do suicídio inevitável, está à espreita. Uma história sobre laços puros em desespero. Existirá algum milagre para este mundo? Bom, agora sobre a história em si, vou falar um pouquinho dela sem que estrague sua experiência e tal, né? Para os reclamões aí que não gostam de spoiler. Apenas alguns pontos aqui que talvez te ajudem a decidir se você compra ou não. E se você comprar, decidir comprar, o link do site da editora tá aí na descrição. Primeiro link, certo? Tá um preço acessível até. Agora, bem, a história ela se passa nos anos 2000 mesmo, embora isso não seja muito específico, né? Mas aqui eles têm celulares, e-mails, coisas que temos no nosso dia a dia mesmo. E um detalhe importante é, apesar de ser uma obra japonesa, né? A história ela não se passa no Japão, né? É interessante isso. Ela se passa na Europa, ali pela França, Itália. Não estou lembrando no momento, mas é por ali, na Europa, entre França e Itália. E é algo interessante porque, tipo, abre portas para você recomendar para os seus amigos que não curtem tanto, né, o mundo de animes, mangás e pá e tal, né? Mas se essa pessoa não curte tal coisa, tal tipo de coisa, você pode recomendar para ela, já que não mencionam nada do Japão aqui, é só um livro comum com ilustrações japonesas, né, no estilo anime japonês. Aí você recomenda para ela e quem sabe ela vem para o lado nerd da força. Suco de laranja. Agora voltando à história, e como disse na sinopse, né?
esse Sasha, como temos ele como personagem principal e narrador da história, pelo menos essa é a ideia que o livro traz no começo. E esse Sasha é um garoto que foi vendido pelo seu pai e acabou parando em Dossel, né? Acho que é essa a pronúncia, uma espécie de instituição que os pais de filhos que são portadores de morte, da doença morte, né? Adotam crianças, ou seja, é um orfanato onde as crianças que estão lá serão adotadas por pais que tiveram filhos portadores dessa doença, morte, né? Ou o filho do cara tá prestes a morrer, né? Ele vai nesse orfanato e pá. É tipo assim, meu filho já vai morrer, então eu vou ali no orfanato adotar uma criança novinha. E cara, a forma que funciona esse orfanato, sério, é muito bizarra. Tipo, é um pouco diferente do que eu já vi em outras obras, né? Sabe? Muito estranha. Sabe? Os pais, eles podem pedir para mudarem a aparência da criança para que fique parecida com a do seu filho anterior. Até a personalidade, o modo de agir, os pais podem exigir isso no orfanato. Cara, é muito bizarro. Tem horas que você se pergunta, Nani Gakuso? E bom, o orfanato não é exatamente o ponto principal da história, mas com certeza um dos mais importantes que tem seu destaque. Conforme você vai lendo, vai perceber que a história ela muda de narrador, né? Sim, a história ela muda de narrador, numa certa hora muda de personagem principal e faz você ver toda aquela situação por outros olhos, sabe? Faz você ver o que realmente aconteceu para chegar àquilo. E te digo uma coisa, o vilão não é o vilão, certo? O vilão não é bem o vilão, sabe? É complicado, leia, tá bom? Leia. E, olha, ao meu ver, né, esse garoto Sasha não é exatamente o personagem principal da história toda, sabe? Ele foi apenas um elemento que serviu para dramatizar o início de tudo, mais pro lado do suspense, sendo ele o personagem chorão e ingênuo. Sabe? Aquele chorão ingênuo, apaixonadinho, sabe? Pois é, ele é esse tipo de personagem, tá? Mas relaxa que isso logo passa, tudo bem? E que depois a história ela perde um pouco desse clima de suspense e vai pro romance. Ela não perde completamente o lance aí do suspense, mas vai mais pro lado do romance, né? Só que isso não é problema. Para mim foi de boa. Inclusive o romance que é muito bem construído. Mas, ainda no começo do livro, como eu já te falei, a história ela muda de narrador, muda de personagem principal. E embora isso aconteça, o personagem que tem mais destaque aqui é pelo menos 90% das vezes, o centro das atenções aí, o foco principal é a Manon, né? Essa garota da capa do livro que tem na capa, que ao meu ver é uma personagem bem interessante, muito interessante eu diria, me chamou a atenção, pelo menos. Sobre essa tal doença, morte, ela é o mesmo que está definindo aí na sinopse, sem muito segredo. É uma doença que faz a pessoa se suicidar na adolescência, mais precisamente aos 18, 17, 18 por aí. É mencionado também alguns casos de pessoas com a doença morte no decorrer da história que eu não vou falar para não estragar a sua experiência aqui, né? Mas é. E eu tenho mais um aviso importante para te dizer antes de você comprar esse light novel, tá? Ou quando for começar a ler. Não fique folheando o livro para ver as ilustrações quando comprar, principalmente a última ilustração. Não veja. Eu sei que quando a gente compra um livro novo, um HQ, mangá, coisa do tipo, a gente quer folhear para catar ilustrações, ver como é que é a arte da obra. Tudo bem, isso é legal. Também faço isso, mas com esta novel em específico, não faz. Tá bom? A última ilustração, que está bem no fim da novel mesmo, é só passar algumas páginas, a partir da parte de trás, é um enorme spoiler que provavelmente vai estragar pelo menos 70% da sua experiência, assim como estragou parte da minha, né? Um pouco. E à medida que eu ia lendo, eu ficava lembrando daquela cena, me perguntando o tempo todo quando e como aquilo aconteceu. Sério, não veja a última cena. Leia o livro todo, com calma, tá? Até chegar lá. Se quiser olhar as primeiras ilustrações, ou uma assim do meio do livro, olha numa boa. Não vai acontecer nada demais, não vai estragar nada demais, numa boa. Mas a última, não, ok? Mas se você não liga para esse tipo de coisa, então só ignora o que eu falei, folheia aí, olha todas as ilustrações e...
E a novel, ela tem um final fechado, que acabou muito bem até, ao meu ver, eu gostei. Embora esteja completa em 3 volumes, cada um deles tem uma história única, diferente. Eu não sei exatamente quais personagens estão nos outros volumes, porque eu só tenho o volume 1 aqui, que nem mesmo numeração na capa tem, mas dá para diferenciar numa boa dos outros volumes. Minha nota pessoal para o desenvolvimento da história, personagens e arte é 9. Sim, 9. Eu gostei muito e também sou muito grato à editora New Pop por trazer para o Brasil uma obra tão diferente. Continue assim, minha querida editora, eu amo vocês de verdade. Agora, só um pequeno detalhe, um ponto negativo, por assim dizer, né? Pelo menos na edição brasileira, são os erros de digitação, que deixaram passar isso na revisão com certeza. Não são coisas assim que, meu Deus, está atrapalhando eu ler a história. Não, pelo menos para mim foi numa boa. Mas eu encontrei aqui um não sem o tio, que até foi um erro bem, sei lá, mais ou menos. Outros erros aí e são pouquinhos assim, são bem bobos, mas meio bem ruim, né? Olha, minha querida editora New Pop, eu amo muito vocês, de verdade. Vocês lançam aqui no Brasil obras diferenciadas, isso é incrível, certo? Sou realmente muito grato pelo trabalho de vocês. Mas vamos melhorar nessa parte aí da revisão, diagramação, tradução, né? Não sei ao certo se isso é corrigido numa reimpressão, mas eu espero que esteja sendo, viu? E eu tô falando isso pelo simples motivo de que é algo que eu tô pagando. Eu quero muito que seja uma coisa bem trabalhada, sem esses pequenos erros que fazem bastante diferença na edição. Concorda? E inclusive vale lembrar que esses erros pequenos podem diminuir muito a reputação da edição brasileira e a impressão que o público vai ter de vocês é meio, né? Pode afetar isso também, sabe? Então, vamos trabalhar melhor nisso, né? Mas olha, que fique claro que minha intenção falando isso não é prejudicar ou rebaixar vocês, nada disso, tá? Eu apenas mencionei os erros que encontrei e que fiquem mais atentos a isso, diferente de muitos reclamões ingratos que vão no perfil do Twitter da editora só para reclamar do papel usado na edição, da fonte de texto usada. Por favor, né, pessoal? Jesus. Você reclamar de um erro de digitação, tradução é uma coisa, agora reclamar do papel é outra, né? Mas é isso que eu tenho para falar sobre Morte, a Garota do Funeral Marítimo. Não sei exatamente se eu pretendo comprar os outros volumes, eu acho que sim, mas eu gostei muito do final desse ali, sabe? Foi bem fechado. Teve um desenvolvimento muito bom, gostei muito e repetindo, para quem quiser comprar ou tiver interessado, o site de compras, né, a loja da editora, tá aí o primeiro link. E eu soube que tem até uma versão, tipo um audiobook do Morte, infelizmente é só no Japão, lógico, né? Não é nem um audiobook, é um drama em áudio. É interessante, é muito legal isso, eu até compraria, mas não mesmo. Não. Tô feliz com essa edição aqui. Obrigado, New Pop, tá? Agradeço vocês. E este foi meu pequeno review sobre Morte, a Garota do Funeral Marítimo. Se tiver gostado do conteúdo e se tiver sido útil para você, lógico, deixa o like, compartilhe com seus amigos, né? Se você está pretendendo recomendar para ele e tal. E, bom, é isto, pessoas. Eu vou ficando por aqui, se cuidem, bebam muita água e... bebam muita água, tá? Tchau.